Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero rapidamente falar com você um pouco sobre os benefícios gerados pela constelação sistêmica. Quando se fala de constelação sistêmica, parece que vai ser estudo de astros, né? Dá a impressão de haver com mistura com astrologia e não tem nada a ver com astrologia. Na verdade, a constelação familiar deveria ser chamado posicionamento familiar. É que essa técnica é uma técnica alemã. Ao se traduzir, colocou-se constelação familiar. Não sabemos o motivo pelo qual colocaram esse nome, mas na verdade o que é analisado dentro da constelação familiar é o posicionamento do indivíduo no seu sistema. Isso mesmo. Nós analisamos a posição que aquele ser está ocupando no relacionamento, seja ele familiar, conjugal, profissional, qualquer tipo de relacionamento que a pessoa tenha com outro ser ou com uma organização, ele é analisado. E ele é analisado como, Fernando? Essa técnica ela foi criada pelo Bert Hellinger, que era um alemão, né, já falecido. Ele era teólogo, filósofo e estudioso da sociedade, do ser humano, gostava de conhecer o ser humano. E ele, ao observar a convivência desses seres humanos em tribos, em sociedades, em comunidades diversas, ele pôde perceber que as famílias ou as comunidades que viviam bem, que não tinham tanto conflitos, elas obedeciam certas leis. E ele chamou essas leis de leis do pertencimento, de cooperação e de ordem. O que era a lei do pertencimento? Todo indivíduo de uma sociedade, de uma comunidade, de uma família, tinha o direito a pertencer àquela comunidade. Podia ser o que for, qualquer comportamento que aquela pessoa tivesse, ele não era excluído, ele pertencia àquela comunidade. Ele era aceito por aquela comunidade. A segunda lei era a lei da hierarquia. Desculpa, a segunda lei era a lei do equilíbrio ou da cooperação. Ele também pôde observar que havia ali um equilíbrio entre o dar e receber. Todos ali cooperavam um com o outro e um dava, o outro recebia, depois que recebia, retribuía também com outro favor ou com outro benefício àquela pessoa que o ajudou. Havia esse equilíbrio, essa cooperação entre os indivíduos da sociedade, da comunidade. Então não havia exploração, havia sim uma cooperação entre eles. E a terceira lei é a lei da hierarquia. Havia uma hierarquia, havia um respeito, havia uma questão de autoridade dentro daquela tribo, daquela comunidade, que era respeitada. E isso trazia o quê? Paz para aquele sistema, seja ele um sistema familiar. Mais à frente também essa técnica foi percebida e utilizada dentro das corporações, ou seja, dentro das empresas, e se observou que onde havia também uma hierarquia respeitada, essa empresa havia uma possibilidade maior de funcionar e se manter no mercado. Mas aonde havia quebra de princípios de pertencimento, de cooperação ou de hierarquia ou ordem, esse sistema estava fadado ao fracasso, à dificuldade, à destruição. E isso não só dentro de empresas, mas também nas famílias. Então, essa técnica, a partir disso, dessa observação, foi constatado que onde há esse equilíbrio dessas ordens, esse sistema se torna um sistema harmônico, tranquilo. Mas se houver a quebra desses princípios, há uma tristeza, há uma dificuldade, há um sofrimento. E se observou que uma família onde o pai é pai, a mãe é mãe, o filho é filho, o tio é tio, cada um nas suas funções devidas, essa é uma família harmônica, saudável, vai bem, vai em crescimento, em expansão, e ela segue o fluxo natural da vida, que é a preservação da espécie, é a preservação do ser e a procriação, ou seja, essa família ela vai seguir com o nome adiante. Mas uma família onde o pai é filho, a filha é a mãe que manda na casa, que governa tudo, que toma as decisões e considera que os pais são pequenos e se considera grande no lugar dos pais, ela assume um peso, um fardo que daqui a pouco não vai aguentar carregar, vai se estressar e essa família vai se perder na trajetória. O filho também ali quer governar a casa muitas das vezes, quer mandar nos pais, e se perde ali a hierarquia.
Outros não se acham pertencente àquele sistema, sente excluído da família. Essa família perde força e essa família vai ter problemas para seguir adiante na sua dinâmica. E esse indivíduo vai para caminhar para a vida também, sem forças, se não colocar em ordem o seu sistema familiar. Essa é basicamente o trabalho da constelação sistêmica, é mostrar, colocar uma lupa para que você possa ver dentro do seu sistema familiar ou do seu sistema talvez profissional, aonde que está o seu posicionamento. Você está posicionado de forma correta nos seus relacionamentos, seja ele conjugal, familiar ou empresarial? Você se percebeu nisso? Como que está a sua vida? Como você pode analisar isso? Dentro da constelação sistêmica, dentro do posicionamento sistêmico, você não vai simplesmente perceber como você está posicionado, mas você vai também aprender como se posicionar, entender o seu papel de esposo, de filho, de marido, de profissional, o seu relacionamento com você mesmo, como que está, qual o tempo que você tem se dedicado a olhar para você mesmo, para dentro de você e se entender. Você vai evitar estresse, fadiga, falta de energia na sua vida. Pelo contrário, você vai viver em harmonia com o seu sistema familiar e em harmonia consigo mesmo. Nos próximos vídeos vamos estar falando mais detalhadamente de cada processo que a constelação sistêmica pode contribuir para as dinâmicas diárias da sua vida. Desejo que você se estruture, esteja bem, seja feliz, porque vida nós temos e o direito de vivê-la com abundância. Um abraço para você e até o próximo vídeo. Até mais!